Deixa eu iniciar a gravação. Vamos lá. Pessoal, boa noite. Hoje, dia 2 de junho, estamos iniciando a meta número 9. A meta número 9 é dar continuidade ao tema dentro de direito administrativo, um dos temas mais importantes do direito administrativo, que é atos administrativos. Eu quero, por gentileza, que você acompanhe um breve retrospecto do que nós trabalhamos na aula de ontem. Na aula de ontem, eu disse para vocês a importância dos atos administrativos, e eu disse o seguinte, olha, tudo, exatamente tudo na administração pública gira em torno de um processo. O concurso público no qual vocês estão inscritos é um processo. Eu vou requerer minha aposentadoria, um processo. Vou solicitar as minhas férias, eu entro em um processo. Eu concluí minha pós-graduação e vou o quê? Solicitar o meu auxílio qualificação. Você vai ter que fazer tudo isso por meio de um processo. O processo administrativo nada mais é do que uma sequência lógica de atos administrativos. Daí porque se entender como é que funciona essa estrutura lógica de atos que culmina na produção de um processo. Prof, a administração pública, ela pratica vários atos. Por exemplo, quando um gari está varrendo a rua, está exercendo atividade administrativa, Fernanda? Tá, mas é uma atividade de mera execução. A administração, quando assina um contrato, prestem bastante atenção, de locação, um particular, eu preciso colocar a Secretaria de Saúde em um outro local. A casa do fulano é muito boa, bem localizada. Eu vou, então, assinar um contrato. Percebam, pessoal, que quando a administração assina um contrato de locação, ela está realizando um ato de natureza privada. Nesse momento em que ela está assinando o contrato de locação, não existe nenhum tipo de supremacia em relação ao particular. Onde eu quero chegar? Que a administração ela vai praticar diversos atos, mas não significa que todos esses atos são atos administrativos. O que vai diferenciar o ato administrativo dos demais é o exercício da supremacia em relação ao particular. A administração, quando emite um ato administrativo, ela se vale de poderes de Estado que vai colocar esse Estado de administração numa situação de supremacia em busca do interesse público. O ato administrativo, como nós falamos na aula de ontem, é a manifestação unilateral da administração. Ou seja, o ato administrativo é a vontade unilateral da administração. É a manifestação unilateral do Estado quando ele tiver no exercício da função de administrar, que nós tanto trabalhamos na nossa primeira aula, que é executar. O ato administrativo é a manifestação unilateral do Estado no exercício da função de administrar, sob regime de direito público, ou seja, obedecendo a regras específicas que têm por bojo fundamental a proteção da coletividade e uma característica importantíssima para fins de prova, sempre sujeito ao controle do poder judiciário. Esse é o conceito de ato. Ato é a manifestação da vontade. Ele vai ser um ato administrativo quando o Estado da administração, quando o Estado na função de administrar, manifestar a sua vontade. E esse Estado, quando ele tiver no exercício da função administrativa, ele deve obedecer a regras de direito público, regime jurídico administrativo. Esse regime de normas que orientam o exercício da função de administrar, ele pressupõe o quê? O exercício de poderes e uma pitadinha de limites. O legislador, quando edita uma norma
relacionado à função de administrar, ele deve considerar que o estado de administração, para realizar a atividade de maneira extremamente eficiente, ele precisa de uma pitada de poder. É por isso que você vai bater o olho e identificar um ato administrativo quando você verificar a presença desse poder. Essa nomenclatura aqui, sob regime de direito público, qualifica o ato administrativo na medida em que o ato administrativo é exercido com poderes. Eu vou te dar um exemplo. Exemplo de ato administrativo: a desapropriação. A desapropriação é a manifestação unilateral da administração pública se colocando acima do particular, ou seja, essa supremacia pressupõe que o interesse público é mais importante do que o seu direito de propriedade e pode estar sujeito ao controle do Poder Judiciário caso haja algum tipo de ilegalidade. Esse é o conceito básico de ato administrativo. É a manifestação unilateral da vontade do Estado no exercício da função de administrar sob regime de direito público, ou seja, valendo-se da supremacia que o Estado exerce em relação ao ente privado, e estará sempre sujeito ao controle do Poder Judiciário. Foi isso que nós trabalhamos na aula de ontem, no que tange ao conceito de ato administrativo. Vamos lá? Senhores, a gente também falou que o ato administrativo ele possui alguns requisitos. É assim que está no seu edital. No seu edital ele coloca assim: qual o conceito de ato administrativo? E depois ele vem falando assim: quais são os requisitos desse ato? Requisitos é o mesmo que elementos. É o mesmo que elementos. Requisitos ou elementos é aquilo que forma o ato. Sem um desses requisitos, o ato é inexistente. Fernanda, se faltar um desses requisitos, o ato é ilegal? Não, nem existe o ato. O primeiro requisito que eu falei para você é a forma, o segundo, a finalidade, o terceiro, o agente competente, a competência, o quarto, o objeto, e o quinto, o motivo. Prof, questão de prova. Dentre estes são requisitos ou elementos do ato administrativo. É o ff.com. A forma, a finalidade, o agente competente, o objeto e o motivo. Todo ato, para ser ato, eu falei na aula de ontem, tem que ter uma forma. A forma da desapropriação, escrita. Tem que ter uma finalidade, atender ao interesse público. Tem que ter um agente competente, aquele que pratica o ato. Tem que ter um objeto, que é o próprio conteúdo daquele ato. E tem que ter um porquê de existir. Qual a razão de fato e de direito que me levaram à prática desse ato? Foi exatamente isso que nós trabalhamos na aula de ontem. E nesse momento eu quero te chamar a atenção, olha aqui, ainda para o elemento competência. Nós vamos ter que estudar todos esses elementos. A forma é a maneira pela qual o ato é exteriorizado. A finalidade é atender ao interesse público. E a competência é o sujeito que exerce o ato. Eu entrego para esse sujeito as competências desse sujeito. E quem vai dispor, normatizar a respeito dessa competência é a Lei 9784 de 99, lá no artigo 11. E eu quero que você pegue ela para mim rapidamente, por favor. Lei 9784. Abra, por favor. Eu vou abrir aqui a minha. E eu quero relembrar com você algumas características dessa sua competência. Prof, quando eu assinar o meu termo de posse, eu vou receber da lei aquilo que eu vou ter que realizar.
que vai ser a minha competência. Quais são as características da sua competência? A partir do artigo 11, nós vamos ter as características dessa competência. A prova vai falar assim: um dos requisitos ou elementos de um ato administrativo é o sujeito, é aquele que pratica. A principal característica desta competência é, letra A sua irrenunciabilidade. A lei vai dizer assim: a competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria. Você, em razão do princípio da indisponibilidade do interesse público, no momento em que você está exercendo a função administrativa, você não vai poder abrir mão dos seus poderes. A competência ser irrenunciável é a impossibilidade, em regra, de você o quê? Abrir mão da sua competência. E a lei é clara ao dizer o seguinte: a competência é irrenunciável. Lembrem-se, nada no direito é absoluto. Nada. Nada no direito é absoluto. Nada. Sempre a gente vai encontrar uma exceção. A senhora disse que a competência é irrenunciável. Disse. Tem exceção a essa irrenunciabilidade? Tem exceção à possibilidade de passar parte daquilo que me pertence a um subordinado ou alguém de mesma hierarquia que eu? Tem. São os casos de delegação e de avocação. Fernanda, repita, finalize esse entendimento para mim, por favor. Guardem o seguinte: dentre os elementos do ato, nós temos o sujeito, aquele que assina, aquele que pratica. Esse sujeito, ele possui a competência que lhe é entregue por meio da lei. A lei vai impor a competência. E essa competência, de acordo com a lei, ela é irrenunciável, com fundamento no princípio da indisponibilidade do interesse público. Não será irrenunciável, ou seja, eu posso abrir mão de parte dessa competência quando a lei autorizar o processo de delegação e o processo de avocação. Delegar é concentração. Pegar uma competência que me pertence e passar para um subordinado ou alguém de mesma hierarquia que eu. Questão de prova. A delegação só é possível se houver uma relação hierárquica entre os sujeitos. Errada. Por quê, professora? Porque a delegação pode se dar de alguém de mesma hierarquia que eu ou de alguém que está acima para um subordinado. Prof, deu para relembrar esse aspecto. Até aqui, todo mundo sabe essas informações que eu estou lhe passando. Eu vou lhe perguntar na prova, o seu examinador vai perguntar o seguinte: tá, a lei autoriza delegar, mas tem 3 situações que a lei não admite o processo de delegação. Putz, Fernanda, você falou ontem. Não tem problema você ter esquecido. Você vai começar a memorizar por meio de um processo contínuo de repetição. Fernanda, quais são as matérias indelegáveis? Aquelas que não se pode delegar. Vamos relembrar? Decisão de recurso administrativo, matéria de competência exclusiva e o que mais, pessoal? Edição de atos de caráter normativo. O artigo 13 é um queridinho das nossas provas. Não pode ser objeto de delegação. O quê? Edição de ato de caráter normativo, matéria de competência exclusiva e decisão de recurso. Se você é autoridade competente para editar ato de caráter normativo, como presidente da República, que baixa decreto para fiel execução da lei, o presidente ele não pode o quê? Delegar esse ato. Por quê, Fernanda? Porque a lei diz que não pode. Decisão de recurso administrativo. Se você é autoridade competente para decidir um recurso, você também não poderá abrir mão dessa competência. E se a lei disser assim,
é competência exclusiva. Se a lei disser é competência exclusiva da Fernanda fazer isso, você não pode delegar. O artigo 13 vai ser o seu melhor amigo daqui até o dia da tua prova. Até aqui eu lhe pergunto, alguma dúvida? Tranquilos? Até aqui eu acho que tranquilo, professora. Para mim, pelo menos. Agora tem um problema, Marielle, sabe qual é? Pode perguntar, Gessiane. Prof, você falou que atribuição é diferente de competência. Em que sentido? Não, eu não disse isso. Não? A competência são as suas atribuições, aquilo que você pode fazer. Então eu entendi errado. Tá, eu acho que sim. Agora, presta atenção, gente. Imagina vocês a seguinte situação. Eu tenho a competência que me é entregue pela lei, tá bom? Eu tenho a competência, eu passei no concurso. Eu vou dar um exemplo mesmo. Eu sou analista judiciário. A minha competência é análise de processo, tá bom? A minha competência, a lei me deu a competência de analisar processo e dar andamento nos processos judiciais. Mas imagine a seguinte situação, pessoal. Por mais que a lei tenha me dado a competência de analisar processo, de pegar processo, enfim, não de despachar, mas como é que eu posso dizer? De emitir um ato ordinatório, enfim. Imagine se chegar lá na minha mesa hoje um processo de homicídio que meu melhor amigo é parte no processo. Gente, o elemento competência, presta atenção, não basta no direito você ter a competência legal, você também tem que ter a competência administrativa. Como assim, Fernanda? O que pode violar essa competência administrativa? Casos de impedimento e de suspeição. O sujeito, por mais competente que ele seja, presta atenção, o sujeito, por mais competente que ele seja, pode ser que não possa atuar num processo. Por quê? Porque a lei diz que existem casos de impedimento e de suspeição. Quando você estuda a competência, você vai ter que entender quais são as situações que, mesmo você tendo a competência legal, você não vai poder atuar num processo administrativo. E aqui nós temos o artigo 18 e 19. Também melhor amigo de você até o dia da tua prova. Perceba que eu já estou fazendo análise da Lei 9784. Fernanda, eu tenho a competência legal, mas é possível que, mesmo eu tendo a competência legal, eu não possa atuar num processo porque eu não tenho a competência administrativa. Situações de impedimento e situações de suspeição. Acompanhe aqui comigo. Quando que o sujeito é impedido de atuar e quando que o sujeito é suspeito de atuar? Vou te dar uma dica. Suspeição pressupõe amizade íntima ou inimizade notória. Você é considerado suspeito de atuar se houver o quê? A amizade íntima entre você e aquele que esteja no processo ou inimizade notória. E o restante das situações, você encaixa aqui em impedimento. Ele vai dizer assim, quem tem interesse direto ou indireto na matéria é suspeito. Errado. É só a palavra amizade e inimizade. Isso aqui é impedimento. Para fins de prova, gente, é decoreba, letra fria de lei. Ele vai te perguntar, é impedido de atuar em um processo o servidor ou autoridade que quem vai ser impedido de atuar em um processo? Aquele que tenha tenha interesse direto ou indireto na matéria. Se aquele sujeito tem interesse direto ou indireto em uma determinada matéria, ele está impedido de atuar.
Se você já tiver participado naquele mesmo procedimento, como perito, testemunha ou representante. Representante advogado, tá? Se você atuou como perito, como testemunha ou representante, ou se tais situações ocorreram, se o teu cônjuge foi perito, testemunha ou representante naquele processo, você é impedido de atuar. Quem tenha participado ou venha participar como perito, testemunha ou representante, ou se tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro ou parentes e afins até o 3º grau. Estou te apresentando aqui essa matéria. Quem é impedido, questão de prova, é impedido de atuar em processo. Letra A, aquele que tem interesse, direto ou indireto na matéria. Perfeito. Aquele que tenha participado ou venha participar como perito, testemunha ou representante. Ou se tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro ou parentes e afins até que grau? 3º grau. Ou, se você estiver litigando na via judicial, ou em um outro processo administrativo com o interessado ou respectivo cônjuge ou companheiro. Essas 3 situações aqui lhe impedem de atuar em determinados processos administrativos. Vou te dar um exemplo. Você faz parte da comissão de licitação, tá bom? Abre-se um processo de licitação. Fernanda, a principal, olha lá, a principal empresa daquele segmento é da tua nora, do teu filho. Você poderia, em tese, estar na comissão de licitação? Não, porque você tem interesse direto ou indireto na matéria. Ah, Fernanda, você faz parte da comissão, mas um dos participantes é seu inimigo capital. Você vai ser impedido. Confie no que eu vou falar. Quanto mais você lê a letra seca da lei, mais preparado você vai estar para essa prova do MP. Todo mundo em voz alta. Eu vou ler desse lado e você vai ler aí do outro lado. É impedido de atuar em processo administrativo servidor ou autoridade que 1. Tenha interesse direto ou indireto na matéria, tenha participado ou venha a participar como perito, testemunha ou representante, ou se tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro ou parentes e afins até o 3º grau. Na hora da prova, ele vai trocar 3º grau por 2º grau. Aquele que esteja litigando na via judicial ou administrativamente com o interessado, ou se o litígio ocorra quanto ao cônjuge ou o companheiro da pessoa que esteja no processo. Fernanda, se eu sou autoridade que estou impedido, o que eu tenho que fazer? Olha, por exemplo, vamos imaginar um inquérito policial. Por que eu uso o exemplo do inquérito? Porque o inquérito é um procedimento eminentemente administrativo. Imagine, pessoal, que chega lá na delegacia um flagrante, prestem bastante atenção, de atropelamento com morte. O cara estava embriagado. Quando o delegado chama na sala dele, para o quê? Para fazer a oitiva inicial, ele se depara com o irmão dele. Que merda é essa? Como que o delegado vai conduzir esse inquérito de maneira imparcial, sendo o flagranteado o seu próprio irmão? O que ele vai ter que fazer? Ele tem competência? Tem, a lei deu a competência. O delegado de polícia é o chefe do inquérito. É a autoridade, o quê, pessoal? Responsável pelo inquérito policial. Mas será que ele tem competência administrativa? Aí vão lhe perguntar o seguinte: em um processo cujo o sujeito, pessoal, tem algum parente envolvido até o 3º grau, pode você atuar? Não. E o artigo 19 vai dizer que a autoridade ou servidor que incorrer em impedimento, quais são as situações de impedimento? Aquele que tenha interesse direto ou indireto na matéria, tenha atuado como perito, testemunha ou representante, ou se tais situações se aplicam
ao cônjuge, companheiro, parentes e afins até terceiro grau. Ou se estiver litigando na via judicial administrativamente com o interessado ou seu respectivo cônjuge ou companheiro. A autoridade ou servidor que incorrer em impedimento deve comunicar o fato à autoridade competente, abstendo-se de atuar. Fernanda, e se você não comunicar o impedimento para fins disciplinares, você comete uma falta de natureza grave, é o que diz o parágrafo único. A omissão do dever de comunicar o impedimento constitui falta grave para efeitos disciplinares. A omissão do dever de comunicar o impedimento, olha aqui, não é suspeição, constitui falta grave para efeitos disciplinares. Senhores, processo de repetição. É impedido, lê comigo em voz alta, é impedido de atuar em processo administrativo servidor ou autoridade que tenha interesse direto ou indireto na matéria, tenha participado ou venha a participar como perito, testemunha ou representante, ou se tais situações de perito, testemunha ou representante, o seu cônjuge, companheiro ou afim, até terceiro grau tenha participado. Imagina um processo que já vem rolando há algum tempo, já foi feita perícia, e quando foi feita a perícia, você exercia o cargo de perito. E hoje você é o delegado. Você entende? Aí volta o processo, o MP manda o processo para diligência. Você poderia, em tese, atuar? Não, porque você já tinha atuado anteriormente nesse processo como perito. Ou, eu tenho aqui na sala muitos advogados, o que muito me enche de orgulho, viu? Tenho alunos aqui que eu já dei aula na UNAMA e que hoje já são advogados, né? Pessoal, muito feliz em ver vocês estudando para concurso. Fernanda, eu sou advogada, né? E atuei nesse processo como advogado. Aí sabe o que acontece? Você passa no concurso para juiz. Mas eu estou fazendo uma analogia, mas aqui é processo administrativo. Aí o processo está correndo, enquanto chega em você para tomar uma decisão, você olha para lá e fala, porra, eu já fui advogado nesse processo, eu não posso atuar. Isso é impedimento, ok? É impedido de atuar em processo administrativo, servidor ou autoridade que, em voz alta, 1. Tenha interesse direto ou indireto na matéria. 2. Tenha participado ou venha participar como perito, testemunho ou representante. Ou, se tais situações ocorrem quando? Ao cônjuge, companheiro ou parentes e afins até terceiro grau. Ou, se você estiver litigando na via judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge ou companheiro. A autoridade ou servidor que incorrer em impedimento deve comunicar o fato à autoridade competente, abstendo-se de atuar. A omissão do dever de comunicar o impedimento constitui falta leve, falta média ou falta grave? Falta grave para efeitos disciplinares. Até aqui tudo bem? Prof, e a suspeição? A suspeição, pessoal, é amizade íntima ou inimizade notória. Tem aluno, gente, que eu tenho uma relação de extrema amizade. Eu gosto mesmo. E se me perguntar, olha, eu vou dar um exemplo aqui na sala. O Reginaldo, eu conheço o Reginaldo há pouquíssimo tempo. Reginaldo que mora em Paris. Dá oi aí, Reginaldo. Você está com áudio ou não? Acho que o Reginaldo está... Oi. Ô, Reginaldo, eu não sei se isso acontece com você. Mas a minha amizade contigo, ela é de coração, sabe? Se me perguntar por que eu gosto de ti, eu falo assim, não sei. E na verdade, eu sei que você é uma boa pessoa, tudo, mas sabe quando tem sentimento, assim? Se o Reginaldo falar para mim assim, ô, Fernanda, vamos ali matar um? Eu gosto tanto do Reginaldo, gente, que às vezes eu vou até com ele e não vou nem perguntar quem é. Imagina se o Reginaldo vira para mim e fala assim, amiga, mexe naquele processo ali para mim. Ô, gente, eu posso mexer num processo em que eu tenho amizade íntima? Ou alguém que você
odeie notoriamente, não pode, pessoal. Fernanda, e como é que... Imagina que está lá o processo, tá as partes, se você faz parte, né, daquela comissão. A parte contrária vira e fala assim, ei, a Fernanda é a melhor amiga do Reginaldo, a Fernanda é amiga dele. O Reginaldo leva pão para a Fernanda manda doce para o Reginaldo, né, amigo? A gente está se devendo umas trocas de gentileza dessa. Verdade, verdade. Pois é. E agora? Aí, quando alguém fala isso, ó, Fernanda, amiga do Reginaldo, alguém vai ter que decidir essa suspeição. E olha o que diz no artigo 20. Pode ser arguída a suspeição de uma autoridade ou um servidor que tenha uma amizade íntima ou uma inimizade notória com algum dos interessados ou com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins até terceiro grau. Gente, eu vou dar um exemplo de um PAD, processo administrativo disciplinar. No PAD, você tem uma comissão que vai fazer o quê, pessoal? Vai fazer a análise daquela situação, por mais que seja dado contraditório e ampla defesa no PAD, ao final a comissão vai ter que emitir um relatório conclusivo. Imagina se na comissão do PAD está a Fernanda e o investigado é o Reginaldo. Pessoal, alguém tem que arguir a suspeição da Fernanda. Olha o que diz o artigo 20. Pode ser arguída a suspeição em que situação? A amizade íntima e inimizade notória. Questão de prova. Pode ser arguído impedimento em caso de amizade íntima ou inimizade notória. Errado. Com algum dos interessados, o Reginaldo. Mas imagina que o Reginaldo tem um cônjuge. Fernanda, se a amizade é com o cônjuge do Reginaldo, você também está impedida? Impedida não, suspeita? Tô. Parentes até que grau? Terceiro grau. Até o terceiro grau. Eu vou dar uma dica para vocês, esse negócio de grau, viu, gente? Praticamente tudo que eu falar aqui para vocês, por exemplo, nepotismo, enfim, vai ser terceiro grau. Exceto lá em direitos políticos, quando ele fala da situação de inelegibilidade, que os chefes do Poder Executivo tornam todo mundo ao redor dele inelegível, até parentes até segundo grau. Então, assim, guarda assim na cabeça que a maioria das coisas que a gente falar é terceiro grau, exceto lá em direitos políticos. Prof, e se a autoridade responsável pela análise dessa arguição entender que a Fernanda não é amiga íntima do Reginaldo? A outra parte, se ela não ficar satisfeita, ela pode recorrer? Pode. É o que diz o artigo 21. O indeferimento de uma alegação de suspeição poderá ser objeto de um recurso sem efeito suspensivo. O que isso significa, né? Sem efeito de parar o processo. Por mais que eu receba o recurso, o processo vai andar, pessoal, sem efeito de suspender esse processo. Professora, eu não entendi, foi nada. Gente, sinceramente, isso não te interessa. Se você memoriza que é possível recorrer de uma decisão que indefere um pedido de suspeição e memoriza que esse recurso é sem efeito suspensivo, a prova não vai te perguntar o que significa efeito suspensivo. Eu quero que você seja bastante prático, bem legalista. Leitura fria da lei que vai te fazer passar nessa prova. O indeferimento de uma alegação de suspeição poderá ser objeto de recurso, professora? Pode. Com ou sem efeito suspensivo? Sem efeito suspensivo. Até aqui, alguma pergunta? Para mim, tudo certo, prof. Tudo certo? Sim, sim. Tá. Eu queria, por favor, que você pegasse o seu caderno. Deixa eu achar aqui um caderno de exercício.
caderno de exercício e pegasse a questão número 10. A gente, quando for trabalhar mais profundamente esse tema, a gente vai ter que pegar questões de outras bancas, viu, gente? Porque a gente tem pouquinha questão a respeito desse assunto aqui na Consulplan. Olha o que ele diz na questão número 10. É a transferência de determinado nível de autoridade de um chefe para o seu subordinado. Palavra-chave: transferência é uma das situações, né? De um chefe para o seu subordinado, criando a correspondente responsabilidade pela execução da tarefa delegada. Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. Ai, Jesus. Delegação é a transferência de determinado nível de autoridade de um chefe para o seu subordinado, criando a correspondente responsabilidade pela execução da tarefa delegada. Lembrando, delegação, coloca aí do lado, é um ato discricionário. Por que é um ato discricionário? A lei não manda você delegar. A lei fala assim, é possível que você delegue. Ou seja, dá uma certa margem de liberdade de atuação. Ou seja, margem para que você possa o quê? Delegar ou não. Prof, quais são as matérias de natureza indelegável? Quem é que pode, sem olhar lá para o material, tentando relembrar quais são as matérias que não se pode delegar? Matéria de competência exclusiva. Olha o que a prova vai colocar. É indelegável matéria de competência privativa, certo ou errado? Errado. É matéria de competência exclusiva. Próximo. Professora, esse Oi. caderno de exercício, você enviou no grupo? Eu enviei ontem, mas eu posso encaminhar de novo. Então tá, prof, obrigada. Porque eu não sei porque eu não encontrei aqui. Beleza. Eu também não tenho acesso nele ainda. Deixa eu já encaminhar, mas enquanto isso, gente, vá falando aí para mim, matéria de competência exclusiva, decisão de recurso, o que é, pessoal? Administrativo, Administrativo e que mais? edição de atos de caráter normativo. Perfeito. Já mandei lá no grupo, tá? Valeu, prof. Eu quero que você pegue para mim, deixa eu ver aqui. Agora eu quero que você pegue a questão 17. Para analisar a 17, nós vamos trabalhar um princípio chamado de princípio da motivação. Você vai colocar aí do lado. Um dos princípios que regem o direito administrativo. Princípio da motivação. O que diz o princípio da motivação? Todo ato administrativo deve ser motivado. Só anota isso para mim e te concentra na minha explicação. Vou te dar um minutinho. Princípio da motivação. Todo ato administrativo deve ser motivado. Porra, professora, não me ajudou muito, né? Princípio da motivação. Todo ato administrativo deve ser motivado. Olha bem para cá. O motivo é um dos requisitos do ato administrativo. O motivo é um dos requisitos do ato administrativo.
Motivo e motivação são institutos diferentes. E eu vou te explicar por quê. Questão de prova, motivo e motivação são palavras sinônimas? Não. Motivo é elemento do ato. Sem o motivo, o ato nem existe. E a motivação é um princípio do direito administrativo. Professora, qual é a diferença entre eles? Eu vou desenhar aqui para que você possa compreender. E se você não compreendeu, você levanta a mão. Olha lá. Só concentra em mim. Eu tenho bem aqui um ato administrativo de desapropriação. Tem aqui um ato administrativo de desapropriação. Olha aqui, eu estou com um papel escrito desapropriação. Nesse papel, eu só escrevi assim: fica o imóvel X de X desapropriado. Monte Alegre, dia 2 de junho de 2022, prefeito municipal. Esse é o ato administrativo. Fernanda, isso aqui é um ato administrativo? É a manifestação unilateral da Prefeitura de Monte Alegre, cujo objeto é a transferência de um bem particular para a administração pública. Tem um sujeito competente, que é o prefeito municipal. Tem uma forma que é escrita. Tem uma finalidade que é atender ao interesse público. E tem um motivo. Só existe desapropriação para atender interesse público. Gente, em tese eu tenho o quê? Um ato administrativo. Mas o que diz o princípio da motivação? Ele diz assim, que esse motivo que existe, ele tem que ser exposto. Eu tenho que escrever aqui no papel o porquê. Não basta que o porquê exista. Se tem o ato, o porquê existe. Eu tenho que expor, eu tenho que indicar, eu tenho que escrever aqui esse motivo. O motivo, prestem atenção, é a razão de fato e de direito. Razão de fato, preciso construir uma escola. Razão de direito, artigo 15, inciso 24, se eu não me engano, estabelece que em caso de necessidade e utilidade pública, taca-lhe a desapropriação. Tem motivo. Só que, de acordo com o princípio da motivação, esse motivo ele não pode ficar, pessoal, escondido. Ele tem que estar exposto. O princípio da motivação é a exposição das razões de fato e de direito. Sem motivo, o ato não existe, porque o motivo é um elemento. Sem motivação, o ato existe, mas é um ato ilegal. Professor, eu estou entendendo. O motivo é o elemento, é a razão. Olha aqui, a desapropriação existe, então existe um motivo. Mas para que essa desapropriação tenha validade, eu vou ter que escrever, expor para todo mundo ver qual é esse motivo. E escrever isso, expor, é o que traduz o princípio da motivação. Conseguem entender, captar o que eu falei? Sim ou não? Sim, prof. Olhem para cá. Existe uma teoria que é adotada no Brasil e que a Consulplan gosta dela, que é a teoria dos motivos determinantes. Todo ato, em regra, tem que ter motivo. Por que você está nomeando? Por que você está demitindo? Por que você está licitando?
Por que você está o quê? Contratando? Todo ato tem que ter um motivo. Só que, excepcionalmente, a lei e a Constituição pode isentar o administrador da responsabilidade de motivar o ato. Por exemplo, o concurso público é a regra. Eu só posso ter o quê, pessoal? Preenchimento de cargo, emprego ou função mediante concurso, salvo cargos comissionados, que são de livre nomeação e livre exoneração. Uma nomeação é um ato administrativo. Uma nomeação comissionada, de acordo com a Constituição, não precisa ser motivada. É livre. Excepcionalmente, eu tenho essa situação. Uma exoneração, uma demissão, tem que ser motivada. Mas a exoneração de um cargo comissionado não precisa. Gente, se o juiz quiser exonerar o assessor dele hoje, ele pode. E vai precisar dizer o porquê? Vai ou não? Claro que não, porque a Constituição diz que cargos comissionados são de livre nomeação e exoneração. Mas se o juiz quiser me demitir, eu vou ter que passar por um processo administrativo disciplinar, no qual me seja garantido contraditória e ampla defesa. Por quê? Porque eu sou concursada. Eu te chamo a atenção. O ato administrativo deve ser motivado. Essa é a regra. Eu tenho que dizer o porquê. Excepcionalmente, é possível que não tenhamos o elemento motivo em algum ato, como, por exemplo, a exoneração de cargo em comissão. Fernanda, qual que é a relação do que você está falando com a teoria dos motivos determinantes? Essa teoria diz assim, o ato ele tem que ser motivado. Esse motivo é parte integrante do ato. E o motivo para ter legalidade, para ter o que, pessoal? Veracidade, ele tem que corresponder com a verdade. Por exemplo, a razão de fato e de direito dessa desapropriação tem que ser o quê? Interesse público. Fernanda, e se houver um desvio disso? O motivo, ele vai ser falso. E se o motivo é falso, o ato é ilegal. Aqui não é diferente. A teoria dos motivos determinantes diz assim, o motivo integra o ato. Para o ato ser legal, o motivo tem que ser verdadeiro. Não pode ter mentira. Professora, olha o exemplo da teoria dos motivos determinantes. Imagine a situação de uma exoneração de um cargo em comissão. Imagina que o juiz vire para o assessor e fala assim, situação totalmente esdrúxula, tá, gente? Olha, eu vou te exonerar porque o tribunal está precisando cortar gastos, tá bom? Perceba que essa exoneração foi motivada, o juiz disse por que estava exonerando. Só que no dia seguinte ele contrata outro assessor. Ou seja, o motivo que ele deu foi falso. Olha o que diz a teoria dos motivos determinantes. O motivo integra o ato. Se o motivo não é verdadeiro, a exoneração anterior não é legal. Mas, professora, é livre. Verdade. Desde que ele não tenha tido o quê? A motivação. Se o juiz vira e fala assim, vou te exonerar, ponto. No dia seguinte, ele pode contratar qualquer pessoa. Agora, quando ele mente, o motivo integra o ato. Se o motivo não é legal, o ato é o quê, pessoal? Ilegal. Se o motivo não é verdadeiro, o ato é ilegal. É isso que diz a teoria dos motivos determinantes. O motivo é parte integrante do ato. E se o motivo não é verdadeiro, o ato é ilegal. E se eu não precisar motivar e motivar, você
tem que o quê, pessoal? Levar em consideração que o motivo é parte integrante. E no momento em que você motiva, mesmo um ato que você não precisaria motivar, aquele motivo é parte integrante do ato. E se ele não for legal, o ato será considerado ilegal. Prof, a senhora falou. Traz uma aplicação prática na hora da prova. Olha lá, questão da Consulplan a respeito desse assunto. No âmbito da administração pública, olha lá, no âmbito da administração pública, sabe-se que o administrador está adstrito aos motivos declarados. Ou seja, o motivo integra o ato. Se você falou aquilo, a razão para ter o quê? Editado aquele ato tem que ser verdadeira. No âmbito da administração pública, sabe-se que o administrador está adstrito aos motivos declarados da edição do ato administrativo, sujeitando-se à demonstração de sua ocorrência de tal modo que, se esses motivos forem inexistentes ou falsos, implicam na nulidade do próprio ato. O ato, para ser legal, o motivo daquele ato tem que ser real, tem que ser verdadeiro. Eu vou ler de novo a questão 17. No âmbito da administração pública, sabe-se que o administrador está adstrito aos motivos declarados da edição do ato administrativo, sujeitando-se à demonstração de sua ocorrência de tal modo que, se for esse motivo inexistente ou falso, o ato é nulo. Quem diz isso? Que teoria fala que, se o motivo não for legal, se o motivo não for verdadeiro, o ato é ilegal? A teoria dos motivos determinantes. Eu vou parar tudo o que eu estou fazendo e vou lhe perguntar: você entendeu? Sim, prof. Pelo menos para mim ficou bem claro. Não tenham vergonha de dizer que não entendeu se a colega entendeu. Você precisa entender. Eu entendi, professora. Perfeito. Tássia, ficou claro? Ficou, professora. Renilda? Tá tranquilo. Entendi. Ô, gente, eu vou ser sincera para vocês. Esse não é um dos assuntos mais fáceis. Então, se você entendeu, isso aí é muito bom. É uma questão a mais na hora da prova. Eu vou voltar aqui só para um processo mesmo de revisão para a próxima questão, que é a questão número 18. Olha lá. A finalidade elemento do ato administrativo é. A finalidade só existe uma: atender a interesse público. Ok? A finalidade do ato é o bem jurídico objetivado pelo ato, que é atender interesse público, o que se visa proteger em uma determinada conduta. Segundo a doutrina administrativa, é correto afirmar que a finalidade é a finalidade, olha aqui que questão linda da Consulplan. Analise a letra B. Professora, quando ele fala sujeito competente, ele está se referindo à competência, né? Isso. ff.com. A finalidade é um atributo? Não, a finalidade é um elemento, tal como o motivo e o sujeito competente, que é a competência. Tá bom?
Beleza? Vamos analisar a questão 21. Os atos administrativos, instrumentos utilizados pelo poder público no uso de seus poderes estatais, possuem espécies, requisitos, atributo e classificação. É tudo isso que seu edital te pediu. Ele te pediu quais são as espécies de atos, quais os requisitos do ff.com, quais os atributos ou características que nós vamos estudar e qual a classificação dos atos. Vamos ter que estudar isso aqui tudo. Em relação aos atos, ele quer a questão incorreta. Vou te dar 1 minuto para analisar. Ele quer a errada. Vou te dar 1 minuto. Seria a letra E, professora? Porque a Vamos lá, finalidade analisar. é um requisito ou elemento. Vamos lá. Ele quer a errada. A administração pode impor unilateralmente as suas determinações. Um ato administrativo é a manifestação unilateral. Fernanda, um dia eu saí de casa, virei a esquina e me deparei com um semáforo. O semáforo é um saco, porque ele demora 2 minutos. Gente, um atributo do ato é imperatividade. É o poder que tem o ato administrativo de se impor a terceiro, independentemente da sua anuência. A administração ela pode impor atributo da imperatividade. De maneira unilateral, ela não pergunta, ela não faz um contrato. E essa imposição unilateral, ela vai ser válida desde que seja o quê? Dentro da legalidade, dentro do respeito à lei. Aqui do lado, se você já tiver impresso material ou quiser colocar aí, eu já vou te adiantar. Um dos atributos do ato administrativo, olha que atributos, é a imperatividade. Que nada mais é do que o poder que tem a administração de impor de maneira unilateral a sua vontade, independentemente de anuência do particular. O primeiro atributo que eu estou lhe apresentando do ato é esse aqui. É o poder que eu tenho, que eu, administração, tenho de impor o quê, pessoal? A minha vontade dentro dos limites da lei. Então, tá certa a letra A. Imperatividade. A imperatividade é um elemento do ato. Não, a imperatividade é um atributo. O atributo pelo qual estabelece que a administração ela tem o poder de se impor de maneira unilateral, independentemente da anuência do particular, e obriga o particular. Vá furar o sinal vermelho para te ver. A letra B diz assim, a competência. Olha que lindo, competência é o sujeito. O que eu tenho que lembrar de competência? A competência é irrenunciável. Regra geral. Exceção, delegação e avocação. O que não se pode delegar? Edição de ato de caráter normativo, matéria de competência exclusiva e decisão de recurso administrativo. Professora, sua louca. Como que eu vou memorizar isso? Pelo amor de Deus, me passa, por favor, seu HD. Gente, o meu HD funciona da mesma forma que o seu. Processo de repetição. Vai passar nessa prova quem acreditar no que eu estou te falando.
Quanto mais você lê letra de lei, quanto mais você repetir, quanto mais você falar, quanto mais exercícios você fizer, mais preparado você vai estar. Não se pode delegar edição de ato de caráter normativo, matéria de competência exclusiva e decisão de recurso administrativo. A letra B diz: a competência para edição de ato administrativo refere-se à atribuição legal do agente ou do órgão para a prática do ato. A competência refere-se a quê? Olha o que a colega falou. Professora, são palavras diferentes? Não são sinônimos. A competência é a atribuição legal do agente ou do órgão para praticar aquele ato. Está perfeito. Eu vou pular a letra C e vou te chamar a atenção. E eu trabalhei muito bem com vocês na primeira aula de atos discricionários. Eu tenho determinados atos em que a lei garante àquele que executa uma certa margem de liberdade. O semáforo é um ato administrativo. Oi, professora, como assim? Vamos pensar no semáforo. Manifestação da vontade do Estado de maneira unilateral te mandando parar, seguir em frente ou ter atenção. Olha lá, é exercício da função de administrar. Eu estou executando uma ordem para proteção da segurança no trânsito. Fernanda, mas a lei me diz qual rua eu tenho que colocar o semáforo? A lei me dá uma margem de liberdade, de acordo com critérios de oportunidade e conveniência, onde eu acho que é melhor colocar aquele semáforo. Um ato discricionário é aquele ato em que o elemento, o objeto e motivo vão o quê? Me dar uma margem de liberdade de atuação. E aí ele vai dizer na letra D. Os atos discricionários são aqueles em que a lei deixa certa margem para a atividade pessoal do administrador na escolha da oportunidade ou conveniência do ato. Questão linda, corretíssima. A letra E vai dizer assim, a finalidade é o objeto do ato administrativo, de acordo com a vontade da lei. O desvio da finalidade ou finalidade diversa da desejada é uma espécie de abuso de poder. E aí, olha o que diz a letra C. A desídia ou desvio de conduta de servidor não pode ser considerado como fator motivador de um ato administrativo de exoneração. Qual você marcaria? É a letra C mesmo, prof. Letra C, professora. Vamos analisar primeiro a finalidade. Ali a letra E. Qual que é a finalidade de um ato? Atender o interesse público. A finalidade é o objeto do ato administrativo, aquilo que o ato administrativo busca, né? De acordo com a vontade da lei. O desvio de finalidade ou a finalidade diversa da desejada pela lei é uma espécie de abuso de poder. Eu quero que você pegue o seu caderno, que vai ser o último assunto da aula de hoje. Gente, eu espero que você esteja conseguindo captar qual é o meu objetivo contigo. É com calma, nós temos junho todo e julho todo, para eu fazer com que você entenda cada item do seu conteúdo programático. Então, eu não tenho pressa. Olha lá. Prof, o que é abuso de poder? Pessoal, a lei não traz um conceito de abuso de poder, mas ela diz assim, o abuso de poder é um gênero, pode anotar, do qual são espécies desvio de poder e o excesso de poder. Toda vez que ele se referir a abuso de poder, ou eu estou diante de um desvio de poder, ou eu estou diante de um excesso de poder. Você vai anotar isso para mim.
Professora, como é que eu vou saber se eu estou diante de um desvio de poder ou um excesso de poder? Toda vez que você tiver um vício, uma ilegalidade no elemento finalidade, você está diante do desvio de poder. Vou te dar um exemplo. Imagine, pessoal, um exemplo esdrúxulo, que você trabalhe em uma determinada sessão. Imagine que você trabalha em uma determinada sessão e seu chefe começa a te assediar sexualmente. E aí, você não cai na lábia dele, você evita ao máximo. Quando ele percebe que ele não vai ter nenhuma chance com você, ele edita o seu ato de remoção. A remoção, pessoal, é um ato administrativo. Sendo ato administrativo, ela necessariamente tem que ter uma forma, tem que ter uma finalidade, presta atenção. Tem que ter um elemento competência, um objeto e um motivo. Olha lá. Sendo ato administrativo, tem que ter essas 5 setinhas aqui que eu vou colocar. Necessariamente, se a remoção é um ato de natureza administrativa, ela necessariamente vai ter que ter o quê, pessoal? Uma forma, um agente competente, um objeto e um motivo. Olha aqui, vai ter que ter a forma. É o ff.com. Forma, finalidade, agente competente, o objeto e o motivo. Gente, qual que é a finalidade de todo e qualquer ato administrativo? Atender a interesse público. Só que esse ato de remoção me respondam, para atender interesse público ou interesse privado? Esse ato de remoção dessa moça que não caiu na lábia do chefe, foi para atender interesse público? Não, não foi. Então, eu tenho o quê? Uma ilegalidade no elemento finalidade. Quando eu tiver uma ilegalidade no elemento finalidade, eu vou ter um desvio de poder, ou seja, eu vou ter um desvio de finalidade e, ao mesmo tempo, um abuso de poder. Houve um abuso de poder na modalidade desvio de finalidade. Teve desvio de finalidade, eu estou diante de um abuso de poder na modalidade desvio de poder. Até aqui tudo bem? Sim, prof. E o excesso de poder é uma ilegalidade? É um vício no elemento competência. Se lá na questão ele disser, olha, o sujeito extrapolou, ele não tem a competência para realizar aquele ato. Houve excesso de poder. Abuso de poder na modalidade excesso de poder. Gente, se você guardar isso aqui, qualquer questão sobre abuso de poder, você fecha na hora da prova. Deixa eu dar só uma olhada aqui. Como é que está aqui no teu edital, rapidinho, esse tema. Olha lá, direito administrativo. Direito administrativo.
Olha aqui, tá bem aqui, ó. Esse tema que eu estou trabalhando contigo nesse momento, ele está bem aqui. Uso e abuso de poder. Você só precisa saber isso, que o abuso de poder é o gênero e as espécies são desvio de finalidade e desvio de, ou desvio de poder e o excesso de poder. Olha aqui, ó, tá bonito o nosso edital já, a gente está trabalhando, né? Cada item desse aqui. Até aqui, você entendeu? Sim ou não? Sim, professora. Vamos, então, finalizando, analisando aquela alternativa. A finalidade é o objeto. Essa palavra objeto não se refere ao elemento objeto, tá? A finalidade é o objeto, é aquilo que o ato pretende, atender interesse público. É o objeto do ato, de acordo com a vontade da lei. O desvio dessa finalidade, ou a finalidade diversa, é uma espécie de abuso de poder. É verdade, o abuso de poder é o gênero e o desvio de finalidade é uma espécie. A desídia, o desvio de conduta podem ser, sim, considerados como um fator que motiva uma possível exoneração, né, pessoal? E aqui na questão ele diz que não pode. Pessoal, Profe. eu não estou com pressa em terminar esse assunto, porque eu quero que você claramente entenda. E atos administrativos não é um assunto que todo mundo consegue acertar na prova. Então, a gente ainda vai ter algumas aulas para a gente resolver muitos exercícios e ir aprendendo muito, muito sobre esse tema. Até aqui, você tem alguma pergunta, alguma dúvida? Professora, você poderia repetir ainda sobre o abuso de poder? Agora. Tá, olha aqui para mim. Abuso de poder é um gênero. Qual que é as espécies desse abuso, abusar do poder? É você cometer o quê? Desvio de finalidade, emitir um ato sem interesse público. Quando você emite um ato sem interesse público, você está desviando a finalidade. É abuso de poder na modalidade de desvio de poder ou desvio de finalidade. Se você age, pessoal, dentro da legalidade, mas exorbita do seu poder, ou seja, você não devia fazer aquele ato, porque aquele ato não é da tua competência, existe um abuso de poder na modalidade excesso de poder. Aqui é uma soma matemática. Olhou para cá, desvio de poder, vício no elemento finalidade. Excesso de poder, vício no elemento competência. Beleza? Obrigada, profe. Pessoal, eu vou pedir rapidinho, liga a tua câmera, tá? Vamos tirar uma foto aí, rapidola. Porque a senhora tá bonita. Ai, eu tô muito linda, não tô, gente? Eu tô desnecessária hoje, eu acho. Tá, sim, profe. Oi, Tássia, você também tá linda, amiga. Oi, Ana Paula. Deixa eu abrir aqui o mosaico, né? Vamos rapidinho, Junei. Tira uma foto arrasante aí da professora, pegue ela bem bonita. Tá? Tire uma foto aí, todo mundo. Estão tirando? Ai, Carol. Na próxima sair aí rindo por todos. Tá, Tô ó, tirando aqui, profe. bem natural. Me marca lá no Instagram. Meta número 9, concluída com sucesso. Ai, gente. Tô muito linda, não tô? Outra coisa, brincadeira, tu ri, é, Joaquim? Tu não me acha linda, é, Joaquim? Olha que cara de professor pega. Eu lembrei, eu já tive aula com a Fabiana, né? Aí, tipo assim, eu lembro dos trejeitos. Acho muito parecido. Sério? Ô, gente, engraçado, que eu e a minha irmã, nós somos pessoas totalmente diferentes. Uma é gorda, outra é magra, uma é loura, outra é morena, não tem nada a ver, nada a ver. E tem gente que confunde.
Tu acredita? Mas não tem nada a ver. Mas é família, não tem jeito. Deixa eu só finalizar aqui. Amanhã, a meta é poder legislativo. A meta desse assunto é conhecer a estrutura do legislativo. Até hoje tem gente que não sabe o que é o Congresso Nacional. É a junção da Câmara com o Senado, Bisonho. Amanhã, você vai ter aula de poder legislativo. A meta é leitura da lei seca dos itens que eu vou colocar amanhã. Antes da aula, eu quero que você leia primeiro, para que você vá para a aula preparado. Quem vai dar aula amanhã é a professora Karine, aquela linda, aquela loura, tá? A tu ri, Junei? Junei. E amanhã Eu adoro também, prof. Amanhã nós temos aula de redação. O professor Edvan me disse que pouquíssimas pessoas pediram para ele a correção. Pessoal, não é a aula de direito, a minha aula que vai fazer você passar, porque você vai assistir e você vai conseguir desenvolver. Agora, a redação é que vai fazer toda a diferença entre quem passa e quem não passa nessa prova. Se você ainda não assistiu a aula 1, assista, e amanhã você vai ter a aula 2. 8h30 com o Edvan e 9h30 com a Karine, tá bom? A gente se comunica pelo Instagram. Ai, Marielle, tu pega melhor ângulo seu, né, sua ridícula? E não me avisa. Ô, gente. O melhor dessas fotos é que a professora sai aberta, sai com a professora, ela é verdade. Tudo. Realmente. Quando vai ver lá, a professora reposta as fotos que tá tudo torta, né, professora? Tudo, faz parte da vida. Gente, me marca lá no Instagram. Boa noite, até amanhã, se Deus quiser. Tchau, prof. Até amanhã, boa noite. Até mais, boa noite. Boa noite, professora. Obrigada.